Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Isaac Newton, o pai da física newtoniana, não é? Como se fala. Ele formulou 3 leis da física, que quase todo mundo sabe, independentemente do tempo que já passou pela escola. Na terceira lei de Newton, o enunciado oficial diz assim, que a toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade, e que as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei tem várias versões. De maneira mais informal, as pessoas costumam dizer, até mesmo nas suas relações pessoais, olha, uma ação vai ter reação. Às vezes, alguns chegam até mesmo a extrapolar e dizer que espiritualmente, naquilo que chamam de batalha espiritual, a ação de Deus sempre tem uma reação do diabo e vice-versa. Mas o fato é que nesses 2 últimos casos, nas relações sociais e na relação espiritual de Deus e o seu adversário, há uma diferença brutal daquilo que Newton estabeleceu para explicar o comportamento dos corpos materiais entre si. Primeiramente, em relação às pessoas, nós não somos apenas corpos materiais, nós somos seres pensantes. E, consequentemente, temos o poder de decidir que reação nós vamos ter a qualquer ação que fizerem conosco. Nós podemos reagir ou não, podemos reagir de uma forma ou reagir de outra, com uma intensidade ou com outra, de modo que, de modo algum, nós somos apenas um ser que reage automaticamente como se fôssemos um corpo imaterial, sem raciocínio, sem emoções, sem ponderações e assim por diante. E no caso do mundo espiritual, assim chamado, colocar Deus e o seu adversário como polos opostos e equivalentes, obviamente que é um grande erro. Nós não somos maniqueístas, nós acreditamos que o Deus Todo-Poderoso é um só, e que o diabo, na linguagem do próprio Lutero, é o pobre diabo de Deus, porque tendo sido criado como anjo para glorificar a Deus, resolveu rebelar-se contra Deus, mas continua sendo e estando sob o controle de Deus. De modo que, em relação às situações sociais, dos relacionamentos interpessoais que temos, e na relação entre Deus e o seu adversário, com certeza, nem sempre uma ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade e no sentido oposto. No texto que nós vamos expor hoje à noite, na continuação da nossa série de exposições no livro de Atos, que tem como título Edificarei a minha igreja, nós vamos ver um momento em que, na segunda viagem missionária de Paulo, isso fica claro, mais uma vez, quando a cada avanço do Evangelho e da fé cristã, levanta-se uma oposição e uma perseguição crescentes, uma reação oposta, mas que, de certa maneira, em muito, nem se compara com uma reação equivalente à ação de Deus expandir o seu reino por meio de sua palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 17, a partir do verso 15, 1 a 15, para refletirmos juntos sobre ação e reação na expansão da igreja, continuação da nossa série Edificarei a minha igreja. Atos, capítulo 17, de 1 a 15, nós vamos refletir sobre esse tema à luz da palavra de Deus. Espero que você encontre rapidamente, e se você já encontrou, por gentileza, acompanhe a leitura da palavra. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados seguidos arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia Paulo, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Lucas continua contando que, depois disso, alguns deles ali, no versículo 4, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres.
Os judeus, porém, novamente movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba que estava ali, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, onde eles estavam hospedados, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando o seguinte: esses aí são aqueles que têm transtornado o mundo e eles chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa era a acusação. Verso 8, Lucas continua dizendo: tanto a multidão como as autoridades daquela cidade ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasão e aqueles mais que com ele estavam, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, ainda naquele dia, enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia, e ali chegados, novamente dirigiram-se à sinagoga dos judeus naquela cidade. Ora, comenta Lucas, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali em Bereia. Os responsáveis por Paulo, conclui Lucas, levaram-no até Atenas, capital da Grécia, e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia, para que o mais depressa possível fosse ter com eles. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós, neste momento em que nós vamos expor a Tua palavra, rogamos a Tua misericórdia e graça na medida em que ela por si só é suficiente para falar ao nosso coração, mas aprove ao Senhor que nós coloquemos a nossa atenção sobre o que lá está escrito, que acabamos de ler, e venhamos a expor para o Teu povo, Pai. Certamente, Senhor, essa é uma tarefa muito honrosa, mas que traz ao meu coração muito temor e tremor, como sempre, porque eu quero ser fiel a esta palavra e não apenas fazer comentários acerca dela. Por isso, usa, ó Deus, essa boca de um homem pecador no meio de outros homens pecadores, limpando-a e purificando-a com a brasa viva do altar, como fizeste com Isaías, e usa para a Tua glória aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com as ovelhas que o Senhor tem posto sob os nossos cuidados. Abençoa também aqueles que o Senhor trouxe nesta noite para estar conosco e talvez até mesmo aqueles que um dia vão ouvir essa mensagem que ficará à disposição na rede e da internet. Que o Senhor use tudo isso para a Tua glória, que fale ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, para crer na Tua palavra, para obedecer à Tua vontade. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o meu objetivo nesta exposição é demonstrar que mesmo em meio a ações de oposição e de perseguição contra o Evangelho, é possível, e nós temos aqui um bom exemplo, perceber a reação diferenciada do que se poderia imaginar na postura dos apóstolos de Jesus. Meu objetivo também é que, percebendo isso, essa reação sirva para nós como modelo nesta noite, por mais que as nossas circunstâncias sejam diferentes das dele, porque ainda hoje, assim como naquela época, é válida e atual a verdade que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra dominadores, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Sendo assim,
nós precisamos aprender com Paulo, aprender com aqueles homens, como reagir quando ações de oposição e de perseguição são estabelecidas contra nós. E como eu tenho dito em outros momentos, em episódios anteriores dessa série, isso tem se tornado cada vez mais importante e relevante à medida que o Senhor se aproxima da sua volta e, obviamente, nós percebemos por todos os meios que a Igreja de Cristo é continuamente perseguida, seja de maneira contínua, de maneira pontual, de maneira direta ou indiretamente, de maneira sutil ou cruelmente. Nesse capítulo 17, Lucas, portanto, continua aquele mesmo padrão narrativo que ele já nos fez conhecer dos capítulos anteriores. Ele vai relatando os lugares por onde os missionários iam chegando com o Evangelho, e ele fazia isso, seja fosse como testemunha pessoal, alguns momentos, ou registrando aquilo que, depois do acontecido, os que estavam presentes disseram para ele, e ele então, inspirado pelo Espírito, escreveu Atos dos Apóstolos. Observe que, logo no começo, Lucas situa, voltando seus olhos para o texto, aquele momento onde eles estavam. O verso 1 diz que eles tinham passado por 2 cidades onde não havia judeus em quantidade suficiente para ter uma sinagoga, Anfípolis e Apolônia, vindo de Filipos, onde nós tivemos o nosso último episódio, e chegaram a Tessalônica. Tessalônica era não apenas a capital, mas era a principal cidade da Macedônia. E embora Paulo e os seus companheiros tivessem começado o trabalho de evangelização no velho continente, na Europa, fundando a primeira igreja na Europa, na cidade de Filipos, é Tessalônica a cidade que acaba se transformando no grande arauto, na grande cidade que repercute o Evangelho para toda a Grécia e também para todo o Império Ocidental, a parte ocidental do Império Romano. Tanto é que quando Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 8, Tessalonicenses 1, 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, onde eles estavam, e na Acaia, onde estava Corinto, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Portanto, aquela cidade era estratégica para Paulo. Paulo chega a escrever depois 2 cartas apostólicas para ela, para instruir aquela igreja naquilo que ele presencialmente já tinha ensinado nesse período, que não é restrito a apenas 3 semanas, mas que no caso específico é dito que aconteceu esses fatos ao longo de 3 sábados seguintes. Portanto, a importância de Tessalônica fica evidente quando Paulo, então, demonstra que ali, e a partir dali, todo o Evangelho repercutiria para a Europa. Observe ainda que, novamente, Lucas registra em Tessalônica o lugar específico onde Paulo começa a sua obra. Ainda no verso 1 diz que ali havia uma sinagoga de judeus. E que, segundo Lucas, Paulo passou 3 sábados seguintes, lá em Antioquia da Pisídia, você lembra, foram 2 sábados, aqui são 3 sábados, fazendo aquilo que costumeiramente ele fazia quando começava a evangelização numa cidade a partir da sinagoga. Aquele local não era apenas um local costumeiro para Paulo, que se repetia aqui, como em outras cidades tinha acontecido, mas era a própria abordagem padrão de Paulo quando chegava numa cidade. Porque, segundo Lucas, é dito que, segundo o seu costume, veja aí na sua Bíblia, ele foi procurar os judeus que estavam naquela sinagoga e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Portanto, o próprio Lucas diz que era esse um costume de Paulo. Porque Paulo, sendo judeu e consciente de que ali naquela sinagoga estavam irmãos dele do judaísmo, que assim como ele era um povo da aliança desde Abraão, entendia que suas primeiras iniciativas e esforços em cada cidade deveriam ser no sentido de dar a oportunidade primeiro aos judeus para ouvir a mensagem que ele trazia. Portanto, Paulo, apesar de ser conhecido na história como apóstolo aos gentios, não jogou apenas para os gentios a mensagem que ele trazia. Ele não deu as costas para o seu povo, pelo contrário, sistematicamente, como era o seu costume, em cada cidade ele começava com os judeus da sinagoga. Lucas afirma ainda que essa iniciativa consistia em desenvolver um arrazoado com eles acerca da Escritura. A palavra arrazoado,
que Lucas usa aqui é a tradução de um termo grego que vem do verbo dialegomai, de onde nós temos a palavra portuguesa diálogo. Portanto, Paulo dialogava com eles, conversava com eles, discutia com eles, mas tendo um ponto de partida em comum, que era a Escritura Sagrada. Para eles, a Escritura Sagrada naquela época eram os livros do Antigo Testamento, de Moisés e os profetas. Paulo os conhecia, aqueles homens também os conhecia, era a base comum, onde a partir dali Paulo argumentava, dialogava, conversava e arrazoava com eles. Porém, Lucas continua dizendo que Paulo fazia questão de não ser uma conversa qualquer, mas uma conversa com foco, com objetivo, com propósito, porque diz que no verso 3, Paulo arrazoava com eles, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia Paulo, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Portanto, Paulo fazia uma exposição messiânica, uma exposição cristocêntrica. O núcleo da sua mensagem era que Jesus que eu anuncio e que me trouxe aqui em Tessalônica, ele foi morto e ressuscitado dentre os mortos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, ele é justamente o Messias que a gente está esperando como povo de Deus há milênios. Esse era o foco da mensagem de Paulo, ele não perdia tempo com outras coisas. Essa exposição que eu estou chamando de messiânica e cristocêntrica, segundo Lucas, era feita por Paulo com dois tipos de abordagem. Veja, ele aborda na sinagoga, ele arrazoa com eles, mas ele faz isso de duas maneiras diferentes. O texto diz que ele expunha e demonstrava. Por um lado, Paulo expunha, ele fazia uma exposição, algo semelhante talvez ao que eu estou tentando fazer aqui. A palavra que ele usa é a palavra dianoigon, que vem do termo grego dianoigô, que acontece apenas 8 vezes no Novo Testamento e que significa abrir o significado de algo para que alguém compreenda. Curioso que essa palavra também é usada, por exemplo, quando Jesus se encontra com aqueles 2 homens no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, você lembra da história? Eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, desanimados, porque tinham visto Jesus ser morto, e aparentemente a história que tinha contado para eles não fazia sentido nenhum, porque eles não sabiam ainda que Jesus tinha se ressuscitado. E diz o texto que eles estavam caminhando desanimados, quando Jesus se aproxima deles, eles não percebem que é Jesus, e Jesus começa a perguntar por que é que eles estão tristes, e eles dizem que és tu o único que estando em Jerusalém não sabe os acontecimentos, e começam a contar os acontecimentos a Jesus, dos quais ele era o protagonista, mas numa perspectiva de desânimo e de desalento, porque a esperança deles havia esvaído. Diz o texto em determinado momento, no verso 27, que Jesus, de Lucas capítulo 24, que Jesus, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, aqui ele usa o verbo, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí no verso 31 do capítulo 24 de Lucas é dito que então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Pois bem, aqui em Tessalônica, Paulo está repetindo o mesmo que Jesus fez lá no caminho de Emaús, expondo as Escrituras a partir de Moisés e os profetas, fazendo com que eles vejam aquilo que eles, mesmo lendo, não conseguiam ver. Essa é a primeira estratégia que Jesus usava. Mas, por outro lado, diz o texto, Lucas, que Paulo também, além de expor, ele demonstrava. E o verbo aqui é um verbo complicado de dizer, é o verbo paratitemenos, que significa colocar algo diante dos olhos deles. Por exemplo, quando alguém colocava um prato de comida à mesa, ele usava esse verbo dizendo assim, aqui está a comida, veja se você vai querer comer. Em alguns outros lugares, nas 19 vezes que aparece no Novo Testamento, esse verbo é usado como fornecer evidências ou provas sobre algo, como colocar uma comida espiritual e dizer assim, veja se ela lhe apetece, veja se você quer comer tudo, aos pouquinhos, se você vai rejeitar o prato, se você vai comer até limpar o prato. Era isso que Paulo estava fazendo, abrindo o leque, o menu da Escritura Sagrada, dizendo assim, veja a comida deliciosa que é esta verdade do Evangelho. Da mesma maneira, é exatamente isso que Paulo faz,
porque no verso 4, Lucas diz que, por um lado, alguns deles resolveram comer essa comida. Veja no verso 4 que diz que alguns deles, depois da demonstração de Paulo, da exposição de Paulo, diz o texto que em Atos capítulo 17, verso 4, que alguns deles foram persuadidos, convencidos, e se uniram a Paulo e Silas. E não foi pouca gente, diz Lucas, que foi uma numerosa multidão, além destes, de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Por outro lado, no verso 5, como a toda ação corresponde uma reação, é dito que a reação contrária, de parte dos que tiveram a exposição e a demonstração de Paulo, foi negativa. Veja no verso 5 que é dito o seguinte: os judeus, porém, movidos de inveja, é a segunda vez que essa expressão aparece no linguajar de Lucas, falando sobre a reação dos judeus, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, onde eles estavam hospedados, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então Lucas novamente começa a detalhar que, se por um lado a ação do Evangelho produziu uma reação de novos convertidos, de diferentes segmentos sociais e religiosos, que reagiram positivamente, dentre eles judeus que foram persuadidos de que Jesus era o Messias que esperavam, e até mesmo uma numerosa multidão de gregos piedosos, ou seja, de judeus, de homens que não eram judeus, mas gostavam do judaísmo, frequentavam a sinagoga. Lucas também diz que, no entanto, outros tantos homens maus, assim chamados, chegaram a alvoroçar uma malandragem, uma turma que estava ali sempre para fazer confusão, e chegaram a ponto de tentar um sequestro na casa de Jason, onde eles estavam hospedados. Veja aqui, então, reações positivas e reações negativas. Isso não é diferente, irmãos, daquilo que Filipos experimentou e que Lucas registrou no capítulo anterior, onde também lá, e você se recorda, o próprio Paulo e Silas, o seu companheiro, chegaram a ser presos. Nós estamos, então, vendo aqui um padrão de ação e reação muito comum. Na medida em que o Evangelho crescia, Paulo pregava, o reino de Deus se expandia, havia reações. Algumas delas positivas, gente convertida de vários segmentos sociais e religiosos. Lucas faz questão de registrar isso para mostrar que o Evangelho não era apenas para os desesperados, econômica e socialmente falando. E também, infelizmente, reações negativas. Mas reações negativas com autores bastante conhecidos. Eram aqueles mesmos homens judeus que, movidos de inveja, sempre se levantaram para Paulo ou contra Paulo. Alguns comentaristas dizem que esse grupo, chamado Movidos pela Inveja, um partido político, já tinha se tornado num grupo de oposição sistemática. Você percebe depois, lá na frente, que quando o Evangelho chega a Bereia, imediatamente eles saem de Tessalônica para perturbar o ambiente lá em Bereia. Então eles já estavam no tipo assim, de cidade em cidade em que Paulo ia, eles iam atrás. Eles iam acompanhando Paulo e seus companheiros de cidade em cidade onde eles pregavam, para contradizê-los, para insuflar a multidão, para provocar as autoridades com acusações falsas, como uma forma de intimidação e até de tentativa de impedir que eles continuassem. A principal razão para isso é que você percebe no verso 6 que a acusação que eles fazem tem história, tem rabo, digamos assim. Diz que quando eles não encontraram na casa os apóstolos, eles arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, e veja a acusação. Esses que já têm transtornado o mundo, do que eles estavam falando, gente? Estavam falando de Filipos, porque eram eles mesmos que em Filipos fizeram isso. Então esses que têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. E a mesma acusação que eles fazem lá em Filipos, eles fazem aqui em Tessalônica. Eles dizem aqui, eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. De uma coisa eu tenho certeza, eles acertaram na mosca. De fato,
A pregação do Evangelho já estava transtornando, tirando todo mundo da zona de conforto, os judeus inclusive, mas todas aquelas cidades estavam sendo impactadas. Mas não era o objetivo dos apóstolos causar convulsão social. É porque o Evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, certamente produz mudanças, e essas mudanças nem sempre são bem-vindas. Muitas vezes elas são identificadas como transtornos mesmo, como confusão, como dificuldades, porque confronta o status quo que as pessoas estão estabelecidas. Eles também disseram que, de fato, é verdade que Jesus é o verdadeiro rei. Mas em nenhum momento, e esta é a falácia da acusação deles, isso significava dizer que os apóstolos estavam questionando a autoridade do imperador César, porque o próprio Senhor Jesus, a quem eles pregavam, um certo momento disse assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então era uma acusação que tinha uma verdade, movida por uma inveja, mas que misturava na hora da verdade alguma falácia para induzir as autoridades a tomarem alguma providência. Observe então que o padrão é o mesmo. Eu quase estou aqui com os olhos fechados, imaginando a situação que eu já dispus aqui para os irmãos lá em Filipos, porque o padrão é praticamente igual. Uma inveja religiosa, promovida pela perda de território religioso, da primazia do discurso religioso, em que o próprio judaísmo se vê esvaziado quando aquilo que eles pregam, que o Messias haveria de vir, os apóstolos chegam e dizem: mas ele já veio. E é justamente Jesus de Nazaré a quem nós pregamos. Na hora em que eles percebem que aqueles que eram cativos da sinagoga, na esperança de que o Messias viria, agora descobrem a boa nova de que o Messias já veio, eles imediatamente partem para o jogo sujo. Eles pegam uma multidão, algumas pessoas que possivelmente pagas, como testemunhas foram pagas nesses casos para dar falso testemunho, alvoroçam a multidão e provocam a autoridade, porque já tinham perdido a capacidade de contrapor-se na palavra, no arrazoado, na demonstração e na exposição aquilo que Paulo pregava. Então o padrão é o mesmo. Essa inveja instrumentaliza o poder público, convulsiona a multidão, provoca as autoridades para colocar Paulo e os seus companheiros e a mensagem que eles pregavam fora da cidade. Perceba que Lucas continua registrando no mesmo padrão que ele havia feito antes, quando chega ao clímax daquilo que ele queria relatar. No verso 8 diz que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, mas aí ele aponta um referencial, ou melhor, um diferencial do que aconteceu em Filipos. Em Filipos eles chegaram a ser presos num processo ilegal, eu já expus a isso domingo, a última vez que eu preguei. Aqui eles não são presos, pagam uma fiança no verso 9 e eles são soltos. E essa mesma sequência passa a ser repetida do verso 10 a 15, quando naquela mesma noite os irmãos entendem que é prudente que eles saiam de Tessalônica e vão para Bereia, e supostamente eu e você que estaríamos lendo esse texto, diria assim: vai acontecer de novo, porque o que acontece? No verso 10, diz que assim que Paulo chega a Bereia, o que é que ele faz? Ele dirige-se à sinagoga dos judeus. Ele diz: pronto, vai acontecer de novo. O homem parece que não aprende. Mas aí acontece uma coisa interessante. Aqui Lucas faz um registro de uma diferença significativa, mas não na ação de pregar. Paulo possivelmente arrazoava, expunha e demonstrava ser Jesus o Cristo em Bereia, assim como ele tinha feito em Tessalônica, assim como ele tinha feito em Filipos, assim como ele tinha feito em Antioquia da Pisídia, em Listra, em Icônio e em Derbe, porque a mensagem não muda. Certamente ele haveria de enfrentar também uma reação, e Lucas inclusive registra, mas há um diferencial. Diz que no verso 11, Lucas faz questão de afirmar que aqueles de Bereia eram diferentes. E quando ele diz aqueles de Bereia, eram judeus, tão judeus quanto os judeus de Tessalônica, que frequentavam a sinagoga tanto quanto aqueles de Tessalônica, mas havia uma diferença. Diz que no verso 11, estes de Bereia eram mais nobres
que os de Tessalônica. Por quê? E em que consistia a nobreza deles? Status social? Vinham de famílias mais nobres? Não. Lucas explica. A nobreza deles era porque eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para conferir, esse é o termo ver, conferir se as coisas que Paulo pregava eram de fato como a Escritura que eles conheciam dizia. A nobreza deles consistia em duas atitudes de reação à mensagem de Paulo. A primeira, fome de Deus, avidez de conhecer. Eles conheciam a Escritura e quando Paulo começou a expor, demonstrar e arrazoar, o apetite espiritual deles se manifestou. E eles começaram o termo avidez aqui é um termo que significa fome, aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Significa um desejo, um anelo profundo, uma fome. Se Paulo abria o menu diante deles, eles queriam comer tudo que Paulo tinha para falar. Mas eles não eram ingênuos espiritualmente. Porque ao mesmo tempo que eles tinham fome, eles tinham senso crítico. A palavra que diz que eles examinavam é a palavra anakritontes, que significa aquele que faz um discernimento, uma análise. É de onde vem a palavra crítica. Eles criticavam o que Paulo falava da maneira mais correta que vocês também podem criticar o sermão do pastor Robson. E qual é? Conferindo se aquilo que é pregado está de acordo com a Escritura Sagrada. Eles eram ávidos por Deus, mas eles não comiam toda a comida. Eles desejavam saber se era verdade mesmo que Jesus de Nazaré era o Messias, mas eles precisavam ser provados nas Escrituras Sagradas e discernindo o que eles ouviam. Sem querer, aqueles homens estabeleceram um princípio de hermenêutica que ainda hoje é usado, que chama-se analogia da fé. O que é analogia da fé? É você conferir Escritura com Escritura. Se está na Bíblia, tem que estar de acordo com o restante de toda a Bíblia. Porque Deus não é contraditório. Ele não vai dizer algo no Antigo Testamento e no Novo Testamento dizer o que Ele falou. Eles estabeleceram um princípio que depois dessa época, 16 séculos, os reformadores, nossos pais reformadores, estabeleceram que é o sola Escritura. Que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e pode ser o apóstolo que vier, o pastor que vier, é na Escritura que está o critério, o discernimento para saber se o que ele está pregando é o verdadeiro Evangelho de Deus ou não. Por isso eles eram mais nobres. E por isso você será tão nobre quanto você não for uma vaquinha de presépio teológico. Mas alguém que tem a Escritura aberta, como eu estou vendo que alguns de vocês têm, e alguns outros chegam até levar um papel e anotar e escrever, e algumas vezes, como fazem frequentemente, mandarem perguntas para mim de coisas que não ficaram muito claras no sermão. Porque é assim que se cresce. É assim que se demonstra a nobreza de você ser faminto por Deus, mas não comer toda a comida que lhe oferecem. Porque nem tudo que é oferecido em nome de Deus é saudável para você comer. Por isso eles eram mais nobres e por isso manifestou a diferença da reação deles à ação de Paulo pregar para eles. Mas há um detalhe aqui, irmãos, preste bem atenção. Qual era a Escritura que eles tinham para conferir o que Paulo falava? Eu já respondi para você anteriormente. Era a Escritura do Antigo Testamento, o que Moisés e os profetas escreveram. Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a parte comum da Bíblia que nós, os judeus, temos, era a Escritura que eles tinham. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Nessa ocasião, nem tinha sido escrito nenhum texto. Veja que quando eles comparam Escritura com Escritura, eles estão comparando, na verdade, uma Escritura escrita, que eles já tinham, com a palavra apostólica de Paulo.
E ao fazer isso, irmãos, eles estabelecem um princípio que depois vai ser usado por todas as igrejas para estabelecer que livro deveria ficar no cânon do Novo Testamento ou não. Se você nunca se perguntou como foi que o cânon do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foram colecionados e por que alguns supostos livros inspirados por Deus ficaram por fora e outros ficaram dentro, eis aqui a resposta. Quando alguém escrevia em nome do apóstolo Paulo, sendo ele ou não, em nome do apóstolo Pedro, em nome do apóstolo João, e mandava uma epístola para a igreja em Tessalônica, os anciãos de Tessalônica, os presbíteros da igreja, liam aquela carta, conferiam com a escritura do Antigo Testamento que eles tinham, como judeus, a maior parte das igrejas começaram como igrejas judias, convertidas, mas de origem judia, e conferiam com aquilo que eles tinham ouvido do próprio apóstolo quando estivera com eles da primeira vez. Então, as duas primeiras cartas que Paulo escreve a Tessalônica, possivelmente foram incluídas no cânon, na medida em que foram reconhecidas como carta escrita e inspirada por Deus através do apóstolo Paulo, porque eles recordavam o que Paulo tinha pregado quando nessa ocasião chegou lá. Tessalônica e Bereia são duas cidades muito pertinho. Alguns comentaristas dizem até mesmo que as cartas que Paulo escreve a Tessalônica são, na verdade, cartas para aquela região ali onde aquelas duas igrejas foram fundadas. Portanto, eles conferiam o que era pregado como palavra de Deus, como eu espero que você compreenda que o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus, ainda que não fosse inspirada por mim, nem por Deus, é apenas a pregação da palavra e a exposição da verdade inspirada, com aquilo que era inspirado, fazendo com que aquilo que o homem fala, seja ele quem for, tenha que se submeter àquilo que Deus registrou na sua palavra, e esse é o princípio que nos move. Na igreja protestante, reformada, nós não temos dogmas, verdades autoproclamadas, autodeclaradas e inquestionáveis. Nós temos doutrinas, e as doutrinas da palavra de Deus precisam ser da palavra de Deus, e não de uma particular interpretação de quem quer que seja. Por isso, aqueles irmãos ali em Bereia eram nobres. Eles entenderam pela pregação de Paulo que, de fato, Jesus era o cumprimento das promessas e profecias. Logo, eles entenderam que Jesus veio para eles, como judeus que eram. Sabe, irmãos, Lucas poderia, nesse momento, encerrar o seu relato e dizer assim: entenderam como o evangelho chegou em Tessalônica e em Bereia? Viram a diferença de um para outro? Viram como a ação de perseguição é a mesma, mas a reação foi diferente? Ok, vocês viram, ok, tudo bem. Mas ele vai um pouquinho além. Nos versos seguintes, ele agora mostra uma reação negativa que prova o valor do que os bereanos fizeram. Veja que, diz o texto, que diante daquela reação positiva dos bereanos, outra reação negativa foi trazida pelos judeus de Tessalônica, não satisfeitos com o que eles já tinham feito na própria cidade deles, e Lucas registra no verso 13, que logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá perturbar o povo. O que é que Paulo, ou melhor, o que Lucas está fazendo aqui? Ele está mostrando que uma mesma palavra, que foi pregada aqui e aqui, teve uma reação negativa em Tessalônica que se perpetua, apesar de alguns serem salvos. Enquanto que aqui teve uma reação positiva, do mesmo grupo que aqui reagiu negativamente, mas aqui, com avidez e senso crítico, recebeu a palavra e foi abençoado por ela. Versículo 14 e 15, Lucas termina essa sessão preparando o terreno, dizendo que quando aqueles que chegaram de Tessalônica excitaram e perturbaram o povo de Bereia, os irmãos de Bereia, sem detença, sem demorar, promoveram a partida de Paulo para os lados do mar. E os lados do mar eram os lados de Atenas, capital filosófica da Grécia. Silas e Timóteo ficaram lá, e Atenas recebe o apóstolo Paulo.
Quem levou Paulo para Atenas volta para Silas e Timóteo dizendo assim: Paulo mandou dizer que assim que terminar a obra aqui, corra para lá, porque lá é muito estratégico. Mas enquanto eles não chegaram, acontece o famoso episódio de Paulo pregando no Areópago, que será objeto da minha próxima exposição. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com essas ações e reações descritas aqui, como eu expus para vocês? Em primeiro lugar, o diferencial não é a ação, o diferencial é a reação. O mesmo evangelho é pregado aqui, o mesmo evangelho é pregado aqui. A ação de se opor acontece em Tessalônica, acontece em Bereia. A ação que é feita, seja por Deus, ou seja promovida inicialmente por alguém que não quer que Deus seja proclamado, vai ser sempre a mesma, irmãos. Caracteriza-se por oposição, por perseguição da fé e do Evangelho. Esta reação, ela não pode ser controlada por nós. O apóstolo Paulo diz de maneira muito clara: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, ele não diz poderá passar perseguição, ele diz passará perseguição, ponto. O Senhor Jesus diz assim: não desanimeis, porque no mundo tereis aflições, é fato, eu não controlo isso. Ser o que eu sou, fazer o que eu faço, proclamar o que eu proclamo é o suficiente para ter reação contrária à minha fé e à minha pessoa. Só se eu não for o que eu sou como cristão, não pregar o que eu devo pregar e não fazer o que eu devo fazer, é que me isentaria dessa reação. Como alguém já disse, se você não quer ser criticado, de modo geral, basta você não ser nada, não fazer nada e não dizer nada. E aí ninguém lhe critica. Do ponto de vista espiritual, basta você não ser cristão, não pregar o Evangelho e não fazer as obras de Deus. Aí ninguém vai lhe criticar. Não haverá reação nenhuma. Mas se você for o que você tem que ser, se você pregar o que você tem que pregar, se você fizer o que você tem que fazer, pode ter certeza, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Perseguição e oposição é o que temos para o almoço, irmãos. Não é uma opção. Esse é o que devemos esperar. É o incontrolável. Como eu costumo dizer, e é bom você sempre lembrar, vida cristã não é descer para brincar no parquinho. É ser convocado para um campo de batalha. Por isso que é tão incompreensível que eu não perceba que na hora em que eu acordo e eu vou sair para a vida, porque até então eu estava deitado, inerte e inconsciente em certo sentido, e eu vou sair para a vida, e a vida é meu lugar de trabalho, meu lugar de estudo, o condomínio onde eu moro, as pessoas com quem eu me relaciono, eu saia como se eu estivesse indo para a praia, sem me preparar espiritualmente. Em dias cada vez piores, em que desde aquela época o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Eu não posso sair como se eu estivesse descendo para brincar no parquinho. Eu tenho que saber que na hora em que eu ponho o pé para o lado de fora da cama, oposição está me aguardando. Quer eu faça muita coisa, quer eu não faça nada, só pelo fato de eu ser quem eu sou, crer no que eu creio, pregar o que eu prego e eventualmente fazer a obra de Deus. Então o diferencial que você pode controlar é a reação sua a isso, porque a ação está posta, ela lhe aguarda na próxima esquina. Em segundo lugar, perceba que assim como o apóstolo, qual é o foco da sua reação diante dessa situação? Queridos, não tem outro. É a exposição ousada e corajosa da palavra de Deus, com foco no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo mesmo diz, escrevendo aos Coríntios, qual era o foco dele? Olha, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tentar suavizar essa mensagem para ser mais simpático, não vai funcionar.
se você tentar ser mais democrático e pensar assim, eu devo dizer que o que importa é que todo mundo seja gente boa, não vai funcionar. Isso não vai lhe tirar do foco da oposição. Não significa que você deve chamar ninguém para briga, não é isso que eu estou falando. É o simples fato de que quando você foca, como o apóstolo Paulo focou, na pregação corajosa e ousada da palavra de Deus, você estará cumprindo a missão que faz sentido na sua vida. É como se Paulo dissesse assim, olha, já que a oposição é a única reação certa e garantida, que pelo menos a sua ação cristã seja a mais poderosa possível, seja a poderosa pregação do Evangelho em palavras e em obras. Porque já que é para apanhar, que a gente apanhe pela causa boa. Tanto é que Paulo, quando escreve aos Romanos, na capital do império, diz, olha, por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do gentio. E Paulo não era um kamikaze, irmãos, espiritual, mas ele tinha uma noção muito clara de que não tinha como ele suavizar a mensagem. Ele poderia ser até estratégico na abordagem. Ele poderia até balizar a sua linguagem para chegar ao coração das pessoas. Ele poderia até ver que em determinado lugar a melhor maneira de fazer assim é dessa forma e fazer assim é dessa outra forma. Tudo isso fazia parte da estratégia de comunicação de Paulo. Mas quando você apertava o que Paulo falava, saía o sumo concentrado de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele não se mexia disso um palmo sequer. Então, suavizar o Evangelho não nos isenta da perseguição. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a reação com resultados positivos àquilo que nós, como os apóstolos fizeram, é mais importante do que as reações negativas. E em alguns casos, esse resultado positivo é até em maior número. Você vê a quantidade de pessoas que se converteu. O foco, às vezes, quando a gente lê esse texto, é a oposição, a oposição, a oposição. Mas conte depois em casa quantas vezes o apóstolo Paulo fala muitos homens, muitas mulheres, muitos se converteram e assim por diante. No dia de Pentecostes, muitos zombaram dizendo que os apóstolos estavam embriagados 9 horas da manhã. Mas o foco lá não é dizer que a reação negativa é mais importante, é dizer que 3.000 se converteram naquele dia. Às vezes a gente olha e diz assim, a perseguição está dura, está difícil, a oposição. Nessa chegada dos estudantes lá no Mackenzie, nós distribuímos 17.000 Bíblias, na chegada dos calouros. E eu conversando com os capelães, perguntei para eles, e aí, como é que vocês se sentiram? Foi uma ação diferente que a gente fez, ganhava uma camisa, ganhava uma Bíblia, tinha a oportunidade de evangelizar, a gente queria que a primeira pessoa que eles encontrassem na instituição, quando voltaram presencial, fosse um capelão, e assim por diante, distribuímos as equipes nas 4 entradas, entregávamos marcadores de páginas, Bíblias e assim por diante. Aí um dos capelães disse assim, eu fiquei triste porque, de vez em quando, um devolvia a Bíblia. E eu disse, faça uma conta de quantos ficaram com a Bíblia versus quantos devolveram. Porque quando eu recebi de volta, eu só recebi 100 e poucos. Para 17.000, é uma diferença enorme. Você percebe como a gente, às vezes, tem a tendência de olhar a reação negativa, a cara troncha, o impropério contra a gente. E às vezes a gente perde aquela essência que todo bom vendedor sabe, que o não a gente já tem, a gente vai em busca do sim. Que o não já está posto, porque a reação é essa mesma. Não há comunhão entre luz e trevas. Você está vindo com uma mensagem que vai tirar a pessoa da zona de conforto, e ninguém quer mudar, todo mundo quer mudança, mas desde que eu não mude. E o Evangelho muda, incomoda, confronta, traz arrependimento de pecados. A ferida que é untada com o óleo da graça de Deus é exprimida com a proclamação do Evangelho para que haja arrependimento. E às vezes o foco da gente é que a reação negativa chama a atenção, mas olhe,
frequentemente, um só, quanto mais quando são muitos, que se entrega pela pregação verdadeira do Evangelho, vale muito mais, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, que mais vale uma vida do que o mundo inteiro, do que uma reação negativa maciça. Porque nós não estamos recebendo comissão pela quantidade de pessoas que nós conquistamos para Cristo. A única coisa que Deus deseja de nós é que sejamos fiéis no nosso testemunho, e Deus vai dar os frutos da maneira como Ele pode e quer dar. Seja tão somente fiel e deixe o restante com Deus. Em outras palavras, como alguém já disse, você está no departamento da proclamação. O departamento da estatística é com o Espírito Santo. Ele é que vai fazer a contagem. Você lembra que no começo da mensagem eu falei da terceira lei de Newton, né? Hoje a gente está tendo aula de física aqui. Pois eu quero agora mencionar a primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Quando a gente escuta isso, a gente já saca o que é. O enunciado formal de Newton é o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que este corpo seja forçado a mudar aquele estado em que ele se encontra por forças aplicadas sobre ele. O princípio da inércia é nada mudar se nada for feito. Se não se aplicar força sobre o que está, da maneira como está, vai permanecer como está. Agora eu quero dar uma versão espiritual para encerrar o meu sermão para vocês. A versão espiritual da primeira lei de Newton para os membros da Igreja Presbiteriana de Tambaú é a seguinte: todo crente continua em seu estado de inércia espiritual, acomodado, sem orar, buscar a Deus e buscar a sua palavra, totalmente desmobilizado para a missão que Deus tem para ele, a menos que ele seja forçado a mudar desse estado por uma grande oposição e perseguição, que são aplicadas não pelo diabo, mas por Deus, para que ele mude, mesmo que Deus use o diabo e seus instrumentos. Portanto, perseguição é a oportunidade que Deus está lhe dando de tirar você da sua zona de conforto, tirar você da sua inércia. Quando a gente passa luta e problema, a gente ora mais, a gente busca mais a Deus, a gente busca caminhar mais com Deus. Quando a gente é levado a circunstâncias, quando o nosso grupo de apoio nos é tirado e a gente vai para uma outra cidade, especialmente quando a gente ainda é muito jovem, a nossa fé é chacoalhada porque não temos aquela comunidade que nos dava segurança, e agora é que nós temos que provar se aquilo que nós cremos é consistente, congruente com aquilo que nós vamos viver. E é nessa hora que nós saímos da nossa zona de conforto, empurradas às vezes pela oposição, pela perseguição, para cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras, não reclame quando houver oposição a você. Significa que você está indo na direção certa. Não murmure se a luta é renhida. Significa que você está na frente de batalha certa. Não se queixe quando as ondas do mar batem contra o casco do seu navio. É porque você está no mar. Porque navio é para estar no mar. Seguro era se você estivesse no porto. Mas Deus não lhe criou para estar no porto. Deus lhe criou para estar no mar. O que Deus quer ver, meus irmãos, por causa de tudo isso, é qual é a sua reação. Se você vai ser nobre de coração, como os de Bereia, que com avidez e senso crítico faz a leitura daquilo que lhe é ministrado para crescimento espiritual seu, ou se você vai ser como os de Tessalônica, que não são nobres como os de Bereia. E sobre isso eu encerro com a recomendação que um outro apóstolo fala na sua primeira epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Veja se não é como se Pedro estivesse falando em
pleno século 21, no ano de 2022, para cada um de vocês, que amanhã estará no campo de batalha, que não é um parquinho de diversão. Pedro diz assim: amados, não estranheis. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que, uma vez participando desses sofrimentos de Cristo, sejais, na revelação da sua glória, também coparticipantes da sua glória. Portanto, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas ele adverte: nem todo sofrimento que crente passa é por amor a Cristo. Por isso ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós por ser assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Este sofrimento não é provação, é colher os frutos das próprias ações. E Deus não tem nada a ver com isso, se você sofre por essas razões. Mas se você sofrer como cristão, e porque é cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro esse juízo vem por nós, qual será o fim, dizia Pedro, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E então ele conclui: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem-se, encomendem, confiem a sua alma ao fiel Criador pela prática do bem. Sofrimento, perseguição e provação é a reação esperada. A sua reação diante desta reação de ser quem você é o que pode lhe diferenciar, assim como diferenciou Paulo e os seus companheiros. Por isso, eles são modelos para que a gente, nos dias atuais, saiba lidar com a oposição que vem contra nós, seja ela qual for. Em alguns momentos, podemos até sentir os golpes, mas lembre, o bom combatente não é apenas aquele que sabe bater, é também aquele que sabe apanhar. Se você apanha por amor a Cristo, você está em boa companhia. Tenha a reação diferenciada que Paulo e os seus companheiros tiveram. Eles são modelos para nós. Sinceramente, eu não sei se eu estou falando aqui especificamente para alguém. É possível que eu esteja falando para uma variedade de pessoas que se lembram de circunstâncias e situações que no dia a dia estão passando. De um modo geral, nós passamos por isso semana após semana, em alguns momentos. Costumo dizer que se faz tempo que você não sente a oposição espiritual na sua vida cristã, lutas e dificuldades, é bom você colocar as barbas de molho. Talvez você não esteja sendo, nem fazendo, nem falando aquilo que se espera de você, e por isso você não está incomodando ninguém. Mas é possível que mesmo você que está nessa situação precise, a partir dessa palavra, de um encorajamento, e o meu objetivo foi exatamente esse. Mas eu gostaria que o encorajamento não fosse apenas da palavra pregada, mas também da intercessão dessa igreja, uns pelos outros. Por isso eu lhe convido, mesmo assentado onde você está, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a dizer assim: Senhor,
o Senhor me fez lembrar esta luta específica que eu estou passando, esta oposição específica que eu estou vivendo, essa dificuldade, essa reação negativa que eu estou enfrentando na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no lugar onde eu moro, por isso ou por aquilo. E eu gostaria que junto com o povo de Deus, você colocasse isso e dissesse assim: Senhor, está nas tuas mãos. Eu quero ter a reação diferenciada que Paulo teve. Não diluir a palavra, vivê-la com integridade, suportar o dano e o sofrimento, e confiar que o Senhor chamará o feito à ordem, se não aqui, no dia mais glorioso para aquele que confia em Ti, que é o dia da volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração e a nossa reação. Vamos orar juntos por isso? Coloque sua vida diante de Deus, você que está aqui ou você que está à distância. Ó Deus amado e querido Pai, nós nos entregamos a Ti como o Teu apóstolo Pedro nos recomenda, encomendamos a nossa alma a Ti, não porque queremos de imediato partir desta vida enquanto o Senhor tiver missão para nós aqui, mas porque não temos ninguém em quem depositar a nossa vida, em mãos tão seguras como as Tuas. Pai, nós somos Teus, nós não somos filhos sem dono, cachorros sem dono, somos ovelhas do Teu pastoreio. O Senhor nos tem nas Tuas palmas das mãos e o maligno não nos arrebatará delas, diz a Tua palavra. E se nós tivermos que passar por lutas e provações, nós queremos tão somente que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento reinando no nosso coração. A consciência plena de que não estamos passando por lutas porque pecamos contra Ti, mas porque fomos fiéis a Ti. Que esta paz nos dê o acalanto, a serenidade, a perseverança de suportar as lutas, sejam elas quais forem. Mas ao mesmo tempo nós Te pedimos, ó Pai, que essas lutas sejam instrumentos para nos tirar de certas zonas de conforto onde nós nos encontramos, para nos fazer orar mais, buscar mais, sermos mais nobres como os de Bereia. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender que o Senhor nos molda por meio das lutas e das dificuldades, para sermos mais parecidos com Cristo, para darmos melhor testemunho do Senhor, que na fraqueza se fez forte, que como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, suportou a vergonha e a injustiça. E diz a Tua palavra que Jesus assim o fez, diante da antevisão gloriosa da sua ressurreição. Da mesma maneira nós possamos, ó Pai, antever que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que nos está reservado. Que nas lutas deste mundo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ainda que em algumas batalhas pareçam que nós fomos derrotados. Mas que nós temos um Redentor que vive, que por fim se levantará sobre a terra e nos recolherá para si como filhos amados, para aquele lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano que Ele tem reservado para nós. Que essa esperança da glória vindoura, ó Pai, nos leve a focar na pregação do Evangelho, pelo testemunho singelo e simples do dia a dia, pela prática de uma vida piedosa, de um testemunho verdadeiro e vibrante da Tua presença na nossa vida, do poder do Teu Evangelho na nossa existência, de como Ele nos transformou em filhos amados Teus, que suportam as provações, porque tem em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o maior exemplo e modelo de quem resistiu até passar pela morte e morte de cruz, porque foi obediente, a si mesmo se esvaziou, e Deus o exaltou sobremaneira,
a ponto de que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e nós estaremos lá para ver que os perseguidores do tempo presente se dobrarão diante do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessarão que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ó Pai, nos faz compartilhar dos sofrimentos de Cristo na antevisão da glória que também compartilharemos. Ensina-nos a viver assim, Pai, porque não somos deste mundo, nem aqui ficaremos. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.